Senhor fez é bom. O frio da noite, o sol da manhã, tudo que o Senhor fez é bom. Tudo que o Senhor fez é bom. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou. Substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou. Substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. Ele me amou primeiro, ele me amou primeiro. Eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, ele me amou primeiro. Eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. E o Senhor, poderoso e forte, me encontrou. Substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. Ele me amou primeiro, ele me amou primeiro. E eu amarei para sempre, e eu amarei para sempre. E paz, amados irmãos, da parte de Cristo nosso Senhor. Deus seja louvado, porque mais uma quinta-feira nós nos reunimos aqui para estudar a palavra do Senhor. Os irmãos sabem que nós estamos estudando o livro do Apocalipse. Hoje a gente já chega ao capítulo 12. Nós vimos as 7 trombetas e agora a gente começa É uma continuidade, mas ao mesmo tempo é uma nova jornada, a partir agora do capítulo 12. Vocês vão entender daqui a pouco o porquê. Eu convido os irmãos para lerem comigo agora uma parte do texto e depois mantenha, por favor, sua Bíblia aberta no livro do Apocalipse, porque a gente vai estar acompanhando, examinando os versículos à medida que o estudo vai avançar. Hoje, excepcionalmente, nós estamos somente online, não estamos presencial, mas eu desejo que os irmãos participem, interajam conosco, curtam nossa transmissão, compartilhem e que os irmãos orem para que esses estudos contribuam para a nossa edificação, para o nosso crescimento. A gente começa o estudo lendo Apocalipse capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 6. A gente vai estudar todo o capítulo 12, mas desta vez nosso estudo não vai dar para avançar muito, então a gente vai parar aqui no verso 6. E aí na outra semana, na outra quinta-feira, então a gente prossegue e avança, né? Na quinta-feira a gente avança para concluir o estudo do capítulo 12, tá bom? Parece até uma profecia, né, que a irmã Elisângela falou comigo. Você vai começar o capítulo 12, vai ser só online. Eu falei, aí vou tentar fazer o estudo todo. Ela falou, você não vai conseguir, não dá tempo. E eu falei, não, mas eu vou tentar, mas não dá não. Eu sei que não dá, o tempo é curto para fazer todo o estudo do capítulo 12. Mas vamos lá, vamos ler a palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 12, versos de 1 a 6, que diz assim: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com o cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono.
A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Queridos irmãos, quero convidar você de casa comigo para orar agora, nesse momento, intercedendo junto ao Senhor por esse estudo bíblico. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar? Senhor Deus, louvado e exaltado é o teu santo nome. Obrigado a Deus por mais este dia de vida e por esta noite que inicia, e agora, Deus, pela oportunidade de nos reunirmos na tua presença e aqui adorarmos o teu nome, aqui buscarmos a tua face, aqui estudarmos a tua palavra e aprendermos da parte do Senhor. Deus, louvado seja o teu nome, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja o teu nome pela oportunidade que temos de iniciar mais um estudo bíblico doutrinário na tua igreja batista aqui em Santa Lúcia. Senhor, abençoe todas as pessoas que vão ouvir, que vão participar deste culto, que elas recebam da parte do Senhor o conselho, o ensino, a mensagem que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Esta é a minha oração em nome de Jesus, amém, amém. Então, irmãos, eu gostaria que os irmãos pensassem comigo, começássemos a pensar nesse texto que a gente começa a ler. Esse é o 28º estudo no livro do Apocalipse. A gente já chegou a 28 e praticamente a gente está passando um pouquinho do meio do livro agora. E a gente vai trabalhar sobre essa perspectiva. Se os irmãos olharem, o capítulo 12, na minha versão, na minha Bíblia, começa com o subtítulo A Mulher e o Dragão. Eu sei que aqui, pela leitura, pelo estudo, pela pesquisa, pela investigação, essa mulher é a igreja. Por isso eu vou usar esse tema para a gente estudar o capítulo 12. O capítulo 12 vai ser estudado com esse tema: a igreja sendo atacada pelo dragão. A gente vai estudar sobre isso. E eu quero convidar os irmãos para a gente ver o seguinte. O livro do Apocalipse, ele é dividido literalmente em duas grandes partes. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 11. Já a segunda parte começa no capítulo 12 e vai até o capítulo 22. Na primeira parte, se os irmãos atentarem, lerem com diligência, os irmãos vão perceber que do capítulo 1 ao capítulo 11, o mundo está atacando de forma cruel, de forma feroz, de forma atroz. O mundo ataca e persegue a igreja. E a gente percebe que, ao mesmo tempo, nós vemos também acontecendo os juízos de Deus sobre o mundo, sobre o homem ímpio, sobre o homem que não reconhece Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. E isso acontece, ou seja, o derramar dos juízos de Deus sobre a humanidade, sobre o mundo, acontece como uma resposta das orações da igreja. E aí eu quero abrir um parêntese e frisar isso. Se os irmãos perceberem, as orações da igreja nunca são em vão. Todas as orações são extremamente importantes para o nosso Deus. Por isso a igreja precisa orar, 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 orar. E quando ela se cansar, ela continua orando, porque a igreja, ela é vitoriosa porque ora, e as orações da igreja nunca ficam sem respostas. Por isso, valorize a vida de oração da igreja. Eu não estou falando da sua vida de oração individual ou pessoal. Já na segunda parte, irmãos, nós vamos encontrar uma perseguição contra a igreja, mas agora mais agressiva, mais violenta, mais cruel, mais implacável. Ela é mais clara agora na segunda parte do livro do Apocalipse. Essa perseguição, ela é uma perseguição que eu poderia dizer assim: agora não tem mais disfarces, agora o diabo não quer mais se disfarçar, ele não quer mais, se esconder, ele quer realmente as claras, ele mostra a cara, agora ele mostra que é
ele que está perseguindo a igreja, é ele que está causando o sofrimento da igreja, é ele que está atacando cruelmente a igreja. Ou seja, o diabo não coloca mais máscara, mas ele faz então de forma mais clara, mais maligna, mais cruel a sua investida contra a igreja, nessa segunda parte que começa no capítulo 12, como estamos começando hoje. E a gente vai perceber que é exatamente a partir dessa parte do livro que vão aparecer aquilo que o reverendo Hernandes Dias Lopes chama de Quarteto do Mal. Eu já vi um filme chamado Quarteto Fantástico. Vocês já viram, meninas? Já Quarteto Fantástico? Já viu, Rosilene, também, Quarteto Fantástico? Nunca viu esse filme? É antigo, né? É os homens que eles sofrem um acidente lá no espaço e eles então voltam para a Terra com poderes especiais. Aí tem um homem tocha, tem um homem que é um homem de rocha, ele é uma rocha, que ele é chamado de a coisa, a mulher fica invisível e tem o homem elástico, é o Quarteto Fantástico. Só que aqui nesse texto, aqui nesse capítulo, começa a aparecer o Quarteto do Mal. Mas pastor, quem é esse Quarteto do Mal? O dragão, o anticristo, o falso profeta e a grande Babilônia, que representa, claro, o sistema do mundo. Então a gente vai perceber, a partir do capítulo 12, que o quarteto do mal se revela, ele se mostra, ele aparece, ele agora está arquitetando todos os planos de forma cada vez mais cruel. Queria lembrar os irmãos que aqui na primeira parte do capítulo 1 até o capítulo 11, é como se nós tivéssemos 3 sessões paralelas. O que seria isso, pastor? As sessões são, a primeira sessão, os 7 candeeiros, depois a segunda sessão, os 7 selos, e a terceira sessão, as 7 trombetas. Deu para os irmãos entenderem o que eu estou falando? Então, 3 sessões, 7 candeeiros, 7 selos e 7 trombetas. Já na segunda parte, do capítulo 12 ao 22, vão aparecer 4 sessões. As 4 sessões também são paralelas. E eu queria que os irmãos percebessem o seguinte: do capítulo 12 até o capítulo 14, é a aparição desse quarteto do mal, ou seja, o diabo, o anticristo, o falso profeta, a grande Babilônia. E aí depois do capítulo 15 até o 16, a gente vai perceber o derramamento total, o derramamento final da ira de Deus sobre o ímpio, que seriam chamadas aqui no livro do Apocalipse das taças da ira de Deus, que agora essas taças da ira de Deus, elas vão ser derramadas, mas elas agora não estão mais misturadas à misericórdia. E os irmãos já entenderam, eu já falei, que misericórdia é quando Deus não nos dá todo o castigo que a gente merece. Então agora aparece as taças da ira de Deus, é uma ira que não tem misericórdia, é uma ira consumada, que Deus vai consumar sobre o mundo ímpio. Aí veio os capítulos 17, 18 e 19, e a gente vai ver nesses capítulos a queda de todo o mal, de todo o mal que vem sobre a igreja, de todos os inimigos. Claro, aqui no livro do Apocalipse vai aparecer numa ordem inversa, não é nessa ordem que eu estou lendo. O que acontece aqui? Aqui vai cair assim: o dragão, aparece primeiro o dragão, depois aparece o anticristo, o falso profeta e a grande Babilônia. Mas nesses capítulos a gente vai perceber que esses poderes, eles começam a cair. Quem cai primeiro é a Babilônia, depois cai o falso profeta, depois o anticristo, até chegar à queda final do dragão, que vai ser concluída nos capítulos de 20 a 22, ou seja, o capítulo 20 até o capítulo 22 é como se fosse o ápice, a culminância, a conclusão
o desfecho final, que é a queda de Satanás, a queda e a morte e a condenação final dos ímpios e a destruição da morte. A gente percebe claramente, exatamente nos capítulos 21 e 22, que esses capítulos não somente sinalizam a vitória total do reino de Deus, do Cordeiro que foi morto mas vive, da noiva do Cordeiro, a igreja, mas vai sinalizar e vai apontar para nós sobre o novo céu, sobre a nova terra, sobre a nova Canaã, nova Jerusalém. Então, irmãos, esses capítulos da segunda parte, se os irmãos perceberem, ele vai manter a linha de raciocínio de forma equilibrada. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que a mensagem central do Apocalipse, ela continua sendo reafirmada em cada uma dessas 4 sessões. Como é que isso acontece? A gente vai perceber que o tema central do livro é a vitória de Cristo e a vitória da igreja. Entende isso, irmã? O tema central, o Apocalipse quer mostrar isso. Cristo vence, a igreja vence, porque a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, ele é vitorioso, o seu corpo é vitorioso. Ela é a noiva glorificada. Então, o tema central, o Apocalipse todo só quer mostrar isso para a gente. Cristo vence, a igreja vence. Cristo venceu, a igreja venceu. É essa que é a mensagem central. Então, tanto faz a primeira parte, capítulos de 1 a 11, como a segunda parte, capítulos de 12 até o 22, a mensagem central é essa. Essa é a mensagem maior desse livro. E ainda, irmãos, eu quero destacar para os irmãos o seguinte: aqui no capítulo 12 vão aparecer exatamente 3 cenas. Se vocês olharem, tem a primeira cena, vai do verso 1 até o verso 6, depois tem do verso 7 até o versículo 12, e depois a terceira cena, do verso 13 até o verso 18. E a gente hoje vai ficar só na primeira cena. A cena que a gente vai olhar do capítulo 12, primeiro tem a cena de luta, a luta da batalha, a cena de guerra, e é nessa guerra, na primeira cena, que aparece o dragão. E os irmãos vão perceber que o dragão, ele está pelejando contra Deus, contra o seu Messias. Está isso dos versos de 1 a 6. Já a segunda cena, o dragão vai lutar contra o arcanjo Miguel e os anjos de Deus, é do verso 7 a 12. E na terceira cena, o dragão vai pelejar contra a mulher, ou seja, contra a igreja. Então, novamente, o dragão vai pelejar contra a igreja aqui, que é dos versos 13 a 18. Mas eu quero que os irmãos percebam o seguinte: já no capítulo 12, fica claro para nós o seguinte: fica claro que, ainda que o dragão tenha força, poder, e ele não desiste, ele não desanima, ele e os seus exércitos vão perseguir, vão lutar contra Deus, contra o arcanjo, contra a igreja, mas ele será derrotado. Aleluia! O dragão, o diabo, Satanás será derrotado. Ele é derrotado, e a gente percebe isso por essas cenas. Ele é derrotado por Deus e pelo Messias, que é Jesus Cristo. Ele é derrotado por Miguel e os anjos de Deus. E por fim, ele vai ser derrotado também pela igreja de Deus. Ou seja, nas 3 batalhas, nas 3 guerras, nas 3 lutas, o diabo e seus anjos não têm chance de vencer. Não tem chance. Ele vai ser derrotado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, vamos começar a examinar a primeira cena, a parte desse capítulo que a gente começou a estudar hoje. A primeira cena, eu quero que os irmãos percebam no verso 1, é a cena de uma mulher perseguida. Diz o texto: viu-se grande sinal no céu, a saber,
uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Irmãos, o que o diabo vê aqui, ele vê um grande sinal no céu. Não só ele, mas você, eu, e o que João viu também foi isso. Foi um grande sinal no céu. Ele não está vendo aqui, João, o profeta que recebeu essa revelação, ele não está vendo a realidade, ele está vendo um sinal. E aí eu quero lembrar os irmãos, o livro do Apocalipse, ele é um livro extremamente simbólico, e para a gente entender isso, nós não podemos tirar conclusões precipitadas, porque essas conclusões precipitadas, ou quem sabe literais, vão trazer um equívoco, vão trazer uma confusão. João está vendo um sinal, mas é um sinal grande no céu. Que sinal é esse que ele está vendo? Se os irmãos olharem, o verso 1 mostrou. Ele está vendo uma mulher. Essa mulher, ela está vestida de sol, do sol, e debaixo dos seus pés tem a lua, e ela tem uma coroa com 12 estrelas na cabeça. E ainda, essa mulher, ela está grávida, e ela está gritando de dores de parto, sofrendo para dar à luz. Veja o verso 2, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Irmãos, pensem comigo, o que essa simbologia significa? Que mulher é essa? Eu já falei, mas os irmãos vão relembrar. Irmãos, o romanismo, os romanos, ou os seguidores de Roma, eles entendem que essa mulher é Maria, seria Maria, mãe de Jesus. Mas, ao ler o contexto, ao perceber o contexto, nós não podemos pensar que essa mulher aqui é Maria, ou então é Eva, ou então é uma outra mulher. Sabe por quê, irmãos? Nenhuma mulher tem ou terá a plenitude que essa mulher aqui representa. Nenhuma delas terá essa plenitude. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele faz menção dos dispensacionalistas, quando ele explica esse texto, e ele coloca para nós o significado de que, para eles, os dispensacionalistas, eles vão acreditar que essa mulher é o povo de Israel. E na ideia dos dispensacionalistas, sendo essa mulher o povo de Israel, ela cai por terra porque quando a gente faz o exame do texto mais detalhado, mais esmiuçado, sabe o que nós vamos encontrar, irmãos? Nós vamos encontrar que essa mulher grávida, ela é a igreja de Cristo. Essa igreja está grávida, essa mulher que está vestida do sol e que os seus pés estão sobre a lua e que ela está grávida, gemendo de dor para dar à luz. Essa igreja, ou melhor, essa mulher é a igreja. E aí, queridos irmãos, eu entendo que também podemos concluir que dos elementos principais aqui do estudo bíblico é que ambas as dispensações, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, a gente pode entender que nessas a igreja, ela é uma só, um só povo escolhido, um só povo em Cristo Jesus, um só rebanho, uma só vinha, uma só família, uma só esposa, uma só noiva, uma só nova Jerusalém. Ou seja, só há uma igreja de Cristo. Pastor, mas tem tantos nomes denominacionais por aí? São denominações. A tela principal só existe uma igreja, a igreja de todos os tempos, de todos os lugares, a igreja de Cristo. E aqui no Apocalipse, essa igreja, que também é
a Nova Jerusalém, a igreja verdadeira, a noiva do Cordeiro, essa é a igreja que está representando ou representada por 12 patriarcas, por 12 apóstolos. Essa é a mesma igreja da velha e da nova aliança. E essa igreja também, ela não dá para a gente entender que seriam dois povos ou nem seriam duas igrejas, mas é uma só igreja. Por que isso, pastor? Vamos entender. Porque na interpretação equivocada, dispensacionalistas, as pessoas vão entender que existe a igreja dos judeus e a igreja dos gentios. Para Deus, só existe uma igreja. Só existe um povo de Deus. Não existe dois povos, não existem duas igrejas. Agora eu queria que os irmãos pensassem um pouquinho. Qual seria o significado dessa igreja? Vamos pensar. Qual seria o significado dessa igreja? Está vestida do sol. A luz do sol veste essa mulher ou veste essa igreja. Irmãos, sol aqui, luz, é a vestimenta de Deus. Se a gente passar pela Bíblia ou passear pela Bíblia, vamos encontrar várias vezes que a manifestação do Senhor é acompanhada de luz, luz do sol, luz forte, luz resplandecente. Então significa o que essa mulher está vestida de luz, a luz do sol? Significa que ela está vestida de glória, significa que essa igreja está vestida de esplendor, significa que essa igreja, ela traz o brilho da glória de Deus. A igreja aqui do Apocalipse, a mulher que está vestida aqui, ela vai então, não somente ser a luz do mundo, mas ela vai brilhar com o resplendor da glória de Deus que está nela. A luz não é dela, a luz é de Deus, a luz é do Cordeiro. Se você ler o capítulo 21, você lá vai encontrar também uma outra descrição desta mulher, porque João, ao ser convocado para subir e ir ver a noiva do Cordeiro, a Nova Jerusalém, quando ele vê, ele está vendo a igreja, e nessa igreja o que ele vê? Ele vê o brilho da glória de Deus, ele vê a manifestação da glória de Deus. Essa igreja, como lemos aqui, ela está vestida da luz, e o significado é esse: a igreja está vestida de glória, de honra, revelando o resplendor de Cristo. Ela está refugindo a beleza da glória de Cristo. E aí, irmãos, qual é o significado então dessa visão? Porque ela tem essa luz, mas diz o texto que a lua está debaixo dos seus pés. O que significa isso? Já parou para pensar nisso, Juliana? E você, Milena? O que significa a igreja ter debaixo dos seus pés a lua? Essa cena, essa imagem simboliza poder e autoridade. Essa igreja que resplandece a glória de Cristo, ela tem poder e autoridade. E a gente precisa entender que essa é uma figura fantástica. A igreja recebeu o poder. Irmãos, pensem comigo. Lua tem luz própria? Lua é um quê? É um satélite. É um corpo celeste, mas é um satélite. Lua não tem luz própria, ela depende da luz do sol. Qual é a ideia dessa figura? Quer dizer que a igreja também não tem luz própria. Ela reflete a luz do Cordeiro de Deus. Ela reflete a luz da glória de Deus. Significa, irmãos, que a igreja tem autoridade, tem poder, que não vem dela mesma, mas vem do Senhor. E aí, irmãos, a gente vai perceber mais ainda, que essa igreja, ela vem com esse poder e autoridade, porque esse poder e essa autoridade vem do cabeça da igreja. Lembram quando Jesus morreu e ressuscitou?
quando ele foi para o céu, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, a gente vai perceber que ele subiu nas nuvens. Mas um pouquinho antes, no final dos evangelhos, principalmente Mateus menciona isso, que Jesus, depois de ressuscitado, ele chega para os discípulos e declara: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Se a gente vai lá em Filipenses capítulo 2, a gente vai perceber o quê? Vai perceber que ele fez-se semelhante aos homens, esvaziou-se da sua glória, tomou a forma de servo e viveu entre nós. Então a gente vai perceber que agora essa igreja que está pisando sobre a lua, ela tem poder, tem autoridade, mas que vem de Cristo. Então a igreja aqui, ela está entronizada com Cristo, ela está reinando com Cristo, ela está ligada com Cristo, ela é um espírito único com Cristo, é o corpo de Cristo, é a noiva de Cristo. Isso quer dizer que é impossível separar, dissociar a igreja de Cristo. A glória da igreja é a glória de Deus, é a glória de Cristo. O poder e a autoridade da igreja vem de Cristo. Agora o texto diz, irmãos, que ela tem uma coroa, e que essa coroa tem 12 estrelas. Mas o que significa isso? Se os irmãos olharem, diz o texto assim, onde que está aqui as 12 coroas? Deixa eu voltar aqui, ó, verso 1. Debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Qual é o significado dessas estrelas? O significado é simples, irmãos. Essa coroa, essas estrelas, significa que a igreja é vitoriosa, significa que a igreja vem de Cristo, que é o Senhor. Jesus é vencedor, a igreja é vencedora. Jesus Cristo venceu a morte, a igreja vencerá. Então, essa igreja aqui, ela é exaltada, glorificada. Se vocês quiserem, lá no capítulo 11, o versículo 2 diz assim, ó, 12, capítulo 11, versículo 12, ó. E as duas testemunhas ouviram grande voz vindo do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Então aqui a gente percebe que as duas testemunhas é essa igreja vitoriosa. E quando a Bíblia fala dessas duas testemunhas, ela vai falar também dos 144 mil, está se referindo à igreja, é um símbolo da igreja. Depois vai falar daquela multidão inumerável que ninguém podia contar. Todos esses números, irmãos, é um símbolo da igreja vitoriosa. E agora, essa mulher aqui do texto, que é símbolo da igreja, ela não é apenas gloriosa, não é apenas exaltada, vitoriosa, mas ela senta-se em tronos, e a mesma nuvem gloriosa que Cristo virá do céu buscar a sua igreja, é a mesma nuvem que a igreja vai subir. Olha como é que ela é gloriosa. Que igreja é essa, meus irmãos? Que igreja é essa? É eu e você que temos que ser essa igreja em todo o tempo. Mas só nós? Não. É a igreja de todos os lugares, de todos os tempos ao mesmo tempo. Meus irmãos, você percebe que o texto diz no verso 2 que essa mulher está grávida com dores de parto. Mas o que é que significa essa gravidez? Eu queria que os irmãos pensassem o seguinte: a igreja, essa mulher, ela tem uma missão. E quando a gente pensa numa missão, a gente tem que ter em mente a ideia do remanescente de Deus, esse remanescente fiel de Israel. Mas por que isso, pastor, que a gente tem que ter essa ideia? Porque a igreja
do Senhor nosso Deus é o povo verdadeiro. E esse povo verdadeiro não são os judeus no sentido de raça física. O verdadeiro Israel de Deus, segundo a Bíblia, não é o Israel físico, é o espiritual, porque todo aquele que crê em Cristo é filho de Abraão. Então aqueles que são verdadeiramente povo de Deus não são simplesmente aqueles homens que foram circuncidados, mas os que são o Israel da fé, que crê em Jesus. Ou seja, a finalidade da igreja no Velho Testamento, no Novo Testamento, é trazer o Messias. Não foi para isso que Deus separou um povo? Não é desse povo que nasceu aquele que esmagaria a cabeça da serpente? Então, esse povo é a igreja de Deus de todos os tempos, de todos os lugares. E aí a finalidade dela está determinada: trazer o Messias ao mundo. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para um detalhe. Quando o dragão aqui aparece, a gente vai ver que ele tem um objetivo muito claro. Vamos olhar o verso 4? Diz o texto assim, olha: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Que terça parte das estrelas do céu? Aqui é uma figura, viu, Milena, que está representando a queda do dragão, do Satanás, e arrastou um terço dos exércitos celestiais. A terça parte quer dizer um grupo de anjos que compactuavam com ele, caíram, foram derrotados, foram banidos da presença do Senhor. É por isso que hoje nós temos esse inimigo tão forte e cruel, e ele não está sozinho. Tem um monte de demônios que está junto com ele, são os anjos caídos. E o texto está afirmando claramente isso. Quando a gente olha que os quais os lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Olha qual é a missão dele, Rosilene. O dragão, o Satanás, a missão dele é devorar o filho da mulher. Essa mulher não é que ela traga o Messias ao mundo? A mulher do Velho ou do Novo Testamento, ou seja, a igreja, é porque através dessa igreja, do povo de Deus, da verdadeira igreja, que há de vir o Salvador. No Velho Testamento, os judeus. No Novo Testamento, todos aqueles que pela graça foram comprados, lavados e remidos, que se converteram a Cristo. Agora, irmãos, a função clara do diabo, desde o início, a tentativa dele, todas elas, ele, como Satanás, como dragão, começa lá no Éden e prossegue. Ele vai usando todas as armas, todas as artimanhas para tentar destruir o filho dessa mulher. Porque quando ele ouviu lá no Éden, irmãos, uma sentença divina contra ele. Qual é a sentença? Está lá no livro de Gênesis: porque da semente da mulher há de nascer aquele que esmagará a cabeça da serpente. Então já tem uma sentença decretada contra ele. O que ele quer fazer agora? Não quer que essa criança nasça. E ele vem trabalhando desde o Éden para impedir o nascimento de Cristo. E a gente vai perceber que todas as tentativas do dragão, da serpente, de Satanás, foi tentar impedir o nascimento dessa criança, foi matá-la, destruí-la. Quer ver um exemplo? Através do dilúvio. No dilúvio era para todos morrer, e Deus então pega um e salva aquela família para que nasça essa criança. Então o povo continua. Quer ver outra tentativa dele? Lá no Egito, depois que os judeus foram morar lá, aquele cativeiro de 400 anos era o quê? Não era exterminar o povo de Deus? Não é que eles acabassem ali? Não nasceria o Messias. O Messias não veio dos judeus, não veio de Israel. Mas quer ver mais? Mais à frente, irmãos, a gente vai perceber, lá no Egito, há um momento que ele manda matar todas as crianças. Moisés foi salvo numa dessas, não foi? Por que ele mandou matar as crianças? Quem está por trás dessa ordem lá do faraó, do governador do Egito? É o diabo.
Ele não queria, ele quer destruir. Agora, se a gente avançar mais um pouquinho à frente, os irmãos vão perceber que várias vezes na história de Judá, a linhagem do Messias estava correndo risco muito sério. E a promessa de Deus passou a ter momentos muito difíceis. Inclusive, irmãos, se não fosse a intervenção do Senhor, essa promessa teria fracassado. Tem uma passagem, tem uma história dentro da Bíblia, que é a época de Atalia, a rainha que usurpa o trono. E aí o único herdeiro que sobra é Joás, com 7 anos de idade. Ele era o único para preservar a fidelidade da promessa do Messias. E esse menino, irmãos, ele foi guardado, foi preservado para não ser morto na matança de Atalia. E também no reinado persa, a ordem do rei Artaxerxes era matar todos os judeus. E depois, a última investida, a investida final do diabo, foi através de Herodes. Jesus já tinha nascido, o que ele mandou fazer? Não mandou matar os meninos? E aí José, Maria e Jesus tiveram que fugir para o Egito para não serem mortos? Então o Satanás vem a todo momento tentando impedir que Jesus nascesse. Ele tentou destruir essa criança quando matou muitas crianças ali em Belém. Irmãos, a gente já está chegando ao final do estudo e eu vou terminar agora. O dragão fez tudo isso porque quando ele se coloca aqui diante da mulher, ele está reafirmando qual é a posição dele. Ele veio para destruir esse filho. E graças a Deus, irmãos, esse filho não foi destruído. O Cordeiro de Deus nasceu. O Cordeiro de Deus se fez carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Graças a Deus, ele não foi derrotado, não foi destruído, não foi morto. Deus protegeu o seu povo e na plenitude dos tempos Jesus nasceu de mulher, nasceu segundo a lei, conforme a lei. E ele nasceu para quê? Para que Jesus veio? Para fazer isso, esmagar a cabeça da serpente. Ele veio com essa finalidade. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãs? Mais uma vez o diabo é derrotado. Mais uma vez Cristo é vencedor. Deus é vencedor. Mais uma vez. E aí, queridos irmãos, a gente percebe agora, finalizando essa parte do estudo, é que no verso 6, olha o que diz: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Quando a gente pensa aqui fugir para o deserto, eu quero que você aí de casa perceba, as irmãs que estão aqui comigo percebam, não é um espaço, um lugar geograficamente falando. Não é um lugar específico. Quando a mulher, ou seja, a igreja, ela foge para o deserto, é que Deus vai ali providenciar para que ela seja sustentada por 1260 dias. Ou seja, a igreja, essa mulher, está sendo sustentada no deserto pelo próprio Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãs? É que nós, a igreja, não somos sustentados por nós mesmos. O nosso sustento vem do Senhor. É Ele que é a nossa força, a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o nosso abrigo. E ainda mais, irmãos, a gente vê que aqui o deserto, ele representa qualquer lugar, em qualquer tempo, aonde a igreja está sendo preservada por Deus, está sendo preservada da perseguição de Satanás, está sendo preservada dos agentes do mal de Satanás. E é lógico, esse lugar não é geográfico. A gente precisa entender que ela pode ser protegida em qualquer lugar, em qualquer época, porque ela é protegida pela mão forte do nosso Deus. Você quer ver uma coisa? A Bíblia mostra aqui para nós em Apocalipse que lá em Pérgamo a igreja foi protegida,
Pastor, mas como assim? Porque Pérgamo, a gente lê aqui no livro do Apocalipse, que era o lugar aonde havia o quê? O trono de Satanás, aonde havia o lugar que ele reinava e governava. Foi o que disse Jesus. Mas apesar disso, irmãos, a igreja venceu sem emigrar, sem sair de Pérgamo. Então, o deserto para mim, para você, para a igreja, é o mundo. Não é, preste atenção, não é um lugar específico do mundo, é o mundo inteiro. E aí tem mais uma mensagem que a gente aprende aqui, é que o mundo não é nosso lugar de morada, a terra não é nossa habitação permanente, aqui não é o lugar que a gente vai ficar para sempre. Irmãos, a igreja, nós precisamos lembrar, estamos aqui de passagem. Às vezes, Rosilene, eu fico tão triste quando eu vejo tantos seres humanos, crentes em Jesus, se apegando tanto às coisas materiais, fazendo tantas coisas desagradáveis por causa dos bens passageiros, por causa das coisas materiais. E a gente vai um dia partir para o nosso destino final. A gente está aqui de passagem, a gente não vai ficar aqui para sempre. Então, irmãos, finalizando o nosso estudo nessa noite, eu quero que os irmãos entendam que nós estamos peregrinando, nós estamos caminhando para Canaã celestial, estamos peregrinando e sendo protegidos por Deus. E eu queria só destacar o seguinte: 1260 dias que o texto fala, assim como também a gente viu as contagens, 3 anos e meio, 42 meses, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Sabe o que é isso, irmãos? Não é limitação de tempo, mas é o período de toda a história da igreja, da humanidade na face da terra. Então, ao longo de toda a nossa história, a proteção de Deus está conosco. Vivamos então, irmãos, nessa segurança, nessa certeza. Estamos peregrinando, estamos de passagem e a nossa vitória está garantida. A mensagem do Apocalipse é essa: a igreja é perseguida, o dragão ataca, o dragão investe, o dragão quer destruir, mas ela não será destruída. A igreja vence, porque o seu Senhor é vencedor, o seu Senhor é vitorioso. A igreja será glorificada, exaltada, ela estará brilhando, refletindo o esplendor da glória do seu Senhor. Que Deus nos abençoe e que semana que vem a gente continue esse estudo, em nome de Jesus. Amém.